Fala, seus mitos! Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Vamos para mais uma análise, desta vez da 28ª rodada do Cartola FC e dicas posição por posição. A 27ª foi uma rodada bem complicada, uma rodada difícil para os cartoleiros, tanto em pontuação quanto a valorização. Então, nessa 28ª, vamos buscar aí essa mitada para que a gente possa aí alavancar nas nossas ligas e continuar na nossa meta, que é no final do ano conseguirmos as nossas pontuações de premiação em todas as ligas. Sem mais delongas, peço para você que já está chegando aqui agora, já se inscreve aí no canal, deixa o like e vamos juntos mitar na rodada. Não esquece de comentar. Todos vocês que estão chegando agora aqui no mais novo canal, Mitadas do Bachola, todas as dúvidas que vocês tiverem, comenta aí no vídeo. Eu vou estar respondendo e tirando as dúvidas de cada um de vocês. Beleza? Sem mais delongas, vamos passar aqui para o nosso vídeo de análise e dicas posição por posição, para a gente poder conseguir essa mitada aí que a gente vem buscando. Pessoal, estou aqui com o simulador aberto. Primeiro vamos fazer uma análise rápida aí da rodada para passar para vocês aí uma projeção. Lembrando que isso não é para dica de aposta esportiva, nós estamos projetando a rodada e visto que na 27ª nós também fizemos, mas foi uma rodada totalmente atípica, né, pessoal? Ainda assim, acertamos as projeções de vários jogos, então fique ligado. Essa informação é bem importante para que você possa analisar jogador por jogador e os jogos também. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro jogo de análise aqui. Por mais que o Palmeiras não tenha feito jogos interessantes nas últimas rodadas, o momento do Palmeiras talvez seja o pior desde a era Abel. Considero o Palmeiras nessa rodada um dos times mais favoritos para essa rodada. Contra o Coxa que não tem mais perspectiva no campeonato. Acredito muito que o Coritiba já é um dos times rebaixados. Está jogando no desespero há várias rodadas, então acredito que o Palmeiras tenha que dar essa resposta para a torcida e também para o seu time. Então acredito na vitória do Palmeiras com possibilidade inclusive de saldo de gols. Por jogar fora de casa, o Coritiba tem essa possibilidade de jogar no desespero e até conseguir um golzinho ali no Palmeiras e desestabilizar. Porém, nessa rodada estou confiante no Palmeiras e acredito que o Palmeiras vai dar essa resposta para a torcida num jogo contra o Lanterna do campeonato. Então, acredito muito que o Palmeiras possa manter esse saldo de gol e sair com resultado positivo em cima do Coritiba. Um dos jogos para mim favoritos da rodada. O segundo jogo para mim favorito da rodada, Coritiba e América na casa do Corinthians. Para quem assistiu o jogo, o Corinthians teve um desempenho espetacular no primeiro tempo contra o Fluminense fora de casa. O Corinthians conseguiu dominar o campo contra o Fluminense com várias chances de gol, poderia até ter aberto um placar muito maior, mas não, o Yuri Alberto não aproveitou as oportunidades. Mas vejo sim, o Corinthians dentro de casa contra o desesperado América Mineiro, bem favorito para a rodada, acredito que possa inclusive manter o saldo de gol. Apesar da defesa do Corinthians não estar tão confiável assim, eu acredito que esse jogo possa ser um jogo para o Corinthians alavancar na tabela e começar a afastar de vez esse perigo da zona de rebaixamento, né? Então acredito sim num placar de 2-0 para o Corinthians, beleza? Outro jogo que eu vejo um certo favoritismo, em terceiro lugar ali, o terceiro jogo, vejo o Botafogo jogando dentro de casa. O Botafogo que voltou a fazer desempenhos interessantes na competição, joga contra um Atlético Paranaense. Porém, o Atlético é um time muito organizado, um time que bateu o Grêmio dentro de casa. Nós falamos que o Grêmio dentro de casa jogava bem, porém não foi isso que aconteceu. O Grêmio fez um gol, recuou o time e o Atlético Paranaense, com calma, posse de bola, foi lá e conseguiu virar o jogo. Muito bem organizado esse time, porém eu acredito numa vitória do Botafogo dentro de casa, mas não estou muito confiante nesse saldo de gol do Botafogo, pessoal, justamente pelo que eu falei. O Atlético Mineiro é um time muito organizado, o Atlético Paranaense, desculpa. Então vamos lá, o próximo jogo que eu analiso também com um certo favoritismo, do meio para frente também, Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, clássico, dentro de casa. O Atlético Mineiro que bateu o Palmeiras na última rodada por 2-0 fora de casa. O Atlético Mineiro retomou a sua postura
Depois da derrota contra o Coritiba, dentro de casa, o time se reabilitou na competição contra o Palmeiras, fez um belíssimo jogo e agora pega o Cruzeiro dentro de casa. O Cruzeiro, no último jogo, com muita dificuldade, que a gente vem falando isso, dentro de casa o Cruzeiro tem muita dificuldade de fazer gol. E eu acredito nesse jogo que o Atlético Mineiro possa vencer o jogo e, inclusive, possa até manter o saldo de gol. Nós acreditamos aqui num placar de 2-0. Bom, pessoal, os próximos jogos são jogos que nós analisamos com um pouco mais de criticidade da zaga, especialmente a zaga, porque são clássicos, são jogos desesperadores e nós vamos falar um pouquinho de cada um aqui para vocês rapidamente para nós partirmos para a nossa escalação. Bom, jogo entre Cuiabá e Goiás. Vejo o Cuiabá um pouquinho favorito por jogar em casa, fez um belíssimo jogo na última rodada. Cuiabá, que tem a sua peça, nós falamos no último vídeo sobre o Daverson, que é um atacante onde o Cuiabá joga em torno desse centroavante, vai para o jogo, pega o Goiás dentro de casa, Goiás desesperado pela zona que está no campeonato neste momento. Então vejo sim o Cuiabá com uma chance ali agora de alavancar de vez na tabela e também tirar essa zebra aí de possibilidade de rebaixamento, dar uma tranquilidade a mais para os seus jogadores, nada melhor do que o Goiás dentro de casa. Então acreditamos sim que o Cuiabá possa fazer um bom jogo e vencer dentro de casa. Porém, o Goiás está organizando sua equipe, vem no desespero por conta da zona que se encontra, então não acreditamos talvez nesse saldo de gol do Cuiabá. Mesmo que ele possa existir, acho bem complicado, acho que vai ser um jogo assim bem desesperador, tanto para o lado do Goiás. Vejo ali uma certa organização do Cuiabá, mas também dependendo do início do jogo, o Cuiabá vai ter que sair um pouco e pode dar espaço para o Goiás nesse placar. Então acreditamos aí num placar de 2-1. Flamengo e Vasco. Apesar de várias análises apontarem o Flamengo como o principal favorito sobre o time do Vasco nesse clássico, nós vemos um certo tipo de igualdade e analisamos ainda uma possibilidade de equilíbrio nesse clássico. Mesmo o Flamengo jogando dentro de casa, se formos analisarmos os dois elencos, o Flamengo é bem melhor do que o Vasco. O elenco do Flamengo é o elenco mais completo, com mais estrelas. Porém, o Vasco pode dificultar esse jogo porque vem confiante da última rodada, fez um excelente jogo contra o Fortaleza, vencendo em casa, fazendo seu dever, deixando a zona de rebaixamento, e o Vasco vai dar a sua vida para tentar pelo menos um empate nesse jogo contra o Flamengo. Apesar do favoritismo, acreditamos num jogo bem igual, Flamengo e Vasco. Acreditamos num jogo de gols para os dois lados. Então, postaremos aí num placar de 2-2, podendo assim, do meio para frente, ser um jogo bem interessante para escalar. São Paulo e Grêmio. Aquilo que nós vínhamos falado no vídeo anterior. O São Paulo é uma equipe que já conquistou seus objetivos no ano. Campeão e classificado para a Libertadores do ano que vem, sem muita perspectiva no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, nós não vemos um time com muitas expectativas nesse campeonato. Ou seja, não sabemos o que esperar dos jogos do São Paulo daqui para frente. No último vídeo eu tinha falado sobre isso. O São Paulo acabou perdendo para o Goiás, sem poder de reação. Então acreditamos que pode ser sim um jogo favorável para o Grêmio buscar essa vitória fora de casa. Apostamos aí numa vitória simples do Grêmio e também pelo elenco do São Paulo não acreditamos num saldo de gol. Bom, pessoal, próximo jogo, RB Bragantino contra o Fluminense. Esse é um jogo que poderia entrar até entre os jogos favoritos nossos, porém, nós vemos que pode ser, o RB Bragantino vem muito bem na competição, vice-líder do campeonato, amassou o Santos no primeiro tempo na Vila Belmiro. O RB Bragantino tem um time muito organizado, muito veloz, com muita trocação, seu meio-campo é muito forte. Acreditamos que o Bragantino possa com certeza ganhar esse jogo do Fluminense. Joga em casa, vem empolgado com as últimas rodadas. O Bragantino, se eu não me engano, tem 8 rodadas do Brasileirão sem perder. Vem embalado, vem confiante. Acreditamos na vitória do Bragantino. Porém, do outro lado, temos uma equipe totalmente qualificada, que é a equipe do Fluminense. Com peças que podem definir, podem fazer gol a qualquer momento. Cano, Arias, Ganso, temos John Kennedy,
vários jogadores que podem desequilibrar e tirar esse saldo de gol do RB Bragantino. Acreditamos em um jogo bom para os dois lados, com vitória do Bragantino. O próximo jogo, Internacional e Santos. O Internacional não vem de rodadas boas no Campeonato Brasileiro, vem de uma sequência complicada, inclusive perto da zona de rebaixamento. É um jogo de 6 pontos, um jogo em que vai ser estudado muito pelas duas equipes, mas acreditamos no Internacional, por jogar dentro de casa, ter uma certa vantagem sobre o Santos, que vem com 2 desfalques importantes para essa rodada. Jean Lucas, um dos seus principais meio-campo, não joga nessa partida, tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Isso favorece o meio-campo do Inter, como o Alan Patrick, que é um jogador que está fazendo grande diferença no Internacional. Então acreditamos sim que possa ser um jogo, inclusive, que talvez o Inter consiga o saldo de gol. Porém, como o Marcos Leonardo, artilheiro do Santos, na temporada, vem fazendo uma temporada muito boa e o Santos tem melhorado nas últimas rodadas, acreditamos ser um jogo de gol para os dois lados. Porém, acreditamos sim na vitória do Internacional. Bahia e Fortaleza. Não sabemos bem o que esperar dessa partida, um jogo que eu vejo como difícil para analisar. O Bahia melhorou o desempenho dentro de casa nas últimas rodadas, com o seu novo técnico Rogério Ceni. Cauli, que voltou de lesão há 2 jogos atrás, vem fazendo a diferença no meio-campo. Nessa última rodada, 1 gol do Cauli, 2 gols do Tassiano, que foram anulados. Então, de olho nessas peças do meio-campo do Bahia para frente. O Fortaleza não fez uma boa partida na última rodada contra o Vasco da Gama fora de casa, porém, sabemos que o Fortaleza é um time organizado e pode fazer sim um resultado a qualquer momento. Analisamos um jogo bem complicado de fazer uma análise complexa, acreditamos em gols para os dois lados, até pelas duas equipes jogarem bem abertos da forma de trocação. Isso os dois times podem aproveitar do espaço e se favorecer nessa rodada. Sem mais delongas, peço novamente aí, se você não curte o canal, já deixa o seu like, comenta aí no vídeo as suas dúvidas e se inscreve para não perder todos os vídeos e conteúdos que nós faremos para você até o final do Brasileirão. Finalizando o Brasileirão, vocês terão novidades. Pessoal, agora vamos partir para a nossa escalação. Eu vou mostrar para vocês aqui dicas posição por posição, vou dar opções, lembrando que sabemos os limites de cartoletas de cada cartoleiro aqui, inclusive nós que perdemos 5 cartoletas na última rodada, mas passaremos para você várias opções, posição por posição, para que você possa alcançar aí e a gente conquistar essa mitada junto. Me conta aí depois qual foi a sua pontuação da rodada. Vamos lá, sem mais delongas, separei aqui para vocês e vamos começar pelo ataque, a posição mais importante do Cartola, é a que tem entregado para nós o maior número de pontuação. Então partimos direto para o ataque. Bom, vamos lá. Aqui eu separei, pessoal, vou até abrir o filtro aqui e marcar a opção de atletas favoritos. Separei aqui para vocês as opções favoritas à nossa análise. Bom, pessoal, Hulk, como eu havia dito, dentro de casa, dispensa comentários, contra o Cruzeiro, vai estar no nosso time. Tiquinho Soares, dentro de casa, contra o Atlético Paranaense, apesar de ser um jogo não tão fácil, mas o Tiquinho Soares, artilheiro do Botafogo, vai estar também no nosso time, jogando contra o Atlético Paranaense, dentro de casa. E o nosso terceiro atacante será Yuri Alberto, que pega o América Mineiro dentro de casa. Fez uma boa partida contra o Fluminense, voltou à confiança, pega o lanterna da competição. Então, uma grande oportunidade para Yuri Alberto ir bem nessa rodada. Temos como outras opções o Paulinho, jogando dentro de casa, é o da nova casa do Atlético Mineiro, é o jogador que mais tem gols lá dentro, vem fazendo boas partidas, então Paulinho também é uma boa indicação. Vemos também como uma boa indicação. O Daverson também joga dentro de casa contra o Goiás. Havíamos falado no vídeo anterior que o Daverson era uma boa peça para a rodada. Quem colocou se deu bem, Daverson fez gol. Mais uma vez, rodada dentro de casa, favorável para o Cuiabá contra o Goiás. Então, Daverson também fica entre as nossas indicações. Ener Valencia.
volta agora contra o Santos, ficou suspenso a última rodada, não jogou. Ener Valencia volta contra o Santos que tem grandes dificuldades fora de casa. Então, Ener Valencia, sabemos que ele perde vários gols, porém, o Ener Valencia também faz bastante gols. Então, como uma apostinha aqui, Ener Valencia também é uma boa opção. Correndo um pouquinho mais por fora, pessoal, também temos o Pedro, que joga dentro de casa contra o Vasco. Nós acreditamos que pode ser um jogo de gols para os dois lados e a principal referência do Flamengo é o Pedro de centroavante. Partimos para nossa meiuca. Vamos lá então para os favoritos da meiuca. A nossa primeira indicação que vai estar no nosso time, Rafael Veiga, batedor de pênalti oficial do Palmeiras, o principal meio-campo, né? E com média básica, que é o mais importante. Então, Rafael Veiga estará no nosso time contra o pior time, um dos piores times do campeonato, tá? Outro meia que vem fazendo a diferença e vem fazendo média básica e na última partida, inclusive, guardou dele, Ranieri, do Cuiabá. Com certeza estará no nosso time, pela média, não só pela média básica, mas também é um meio que chega bastante na área para poder finalizar. Bom, pessoal, o nosso próximo meia aqui, por enquanto, será o Cauli do Bahia. Voltou muito bem, teve gol anulado na última rodada, fez gol na penúltima rodada. Então o Cauli, principal responsável por armar esse time do Bahia, estará no nosso time. Com boas opções também, vemos Lucas Evangelista do Fluminense. Foi um dos principais jogadores contra o Santos, apesar de sua pontuação não ser condizente com a partida que fez. O Lucas Evangelista é um meia completo que finaliza, articula, dá assistência, então é uma das nossas indicações. Alan Patrick vem fazendo ótimas partidas no Internacional. Contra o Santos, que tem dificuldade de jogar fora de casa, também vemos como uma boa opção para a rodada. Um outro meia que também corre mais por fora é uma apostinha, mas não podemos deixar de falar, se for para o jogo, neste momento no Joga 10 News ele está como dúvida, porém é um meia que pode fazer a diferença na pontuação, você que precisa buscar aquela diferenciação. Correndo por fora, Renato Augusto do Corinthians contra o América dentro de casa. Sem mais delongas, vamos agora para as nossas laterais. E aqui, pessoal, temos grandes opções para rodada e exige sim uma análise boa para nós, para que possamos conduzir ali de acordo com as nossas cartoletas também, nós montarmos um time bacana também, não só do meio para frente, mas também nas laterais e na defesa completa. Beleza? Então vamos lá. Nosso primeiro indicado e vai estar no nosso time, Juninho Capixaba. Apesar do Bragantino correr certo risco de perder esse saldo de gol, Juninho Capixaba tem uma média fantástica. Além dele pontuar com roubadas de bola, consegue chegar bem ao ataque. E o Juninho Capixaba, para mim, vejo como uma das unanimidades para a rodada, na lateral. Apesar de não ter esse saldo de gol, vamos dizer assim, certamente que vá conseguir, tá? Mas eu vejo o Juninho Capixaba sim como uma boa peça. Também temos Hugo e de Plácido, do Botafogo. Apesar também de ser um jogo complicado, como havia dito, o Atlético Paranaense tem uma equipe organizada, porém vejo os dois laterais do Botafogo, muito boas opções para a rodada, porque além do saldo de gol, que talvez possa não ter, porém os dois laterais também têm média básica e chegam bem ao ataque. Vejo sim como boa opção os dois laterais do Botafogo. Ayrton Lucas, do Flamengo. Como o Sampaoli, Ayrton Lucas jogava, foi tirado da sua posição de lateral ofensivo, jogava um pouco mais defensivo, porém agora mudou o treinador, Ayrton Lucas voltou a fazer e a jogar a posição que gosta, que é lateral, porém jogar ofensivamente. Então de olho no Ayrton Lucas, na última partida fez gol e tem sim uma grande chance de jogar mais avançado o restante, as outras partidas, e ele gosta de jogar assim, podendo facilitar assistência e gol, além de ter a possibilidade de saldo de gol. Então Ayrton Lucas vejo com bons olhos. Guilherme Arana para essa rodada vejo como uma das principais opções. Além do Cruzeiro ter dificuldade na criação e para fazer gols, Guilherme Arana dentro de casa tem feito boas pontuações e vejo como um dos nomes também favoritos para a rodada.
Nós, neste momento, não vamos colocar Guilherme Arana pela dificuldade que nós estamos com o Cartoleta. Porém, fica aqui a nossa indicação. Fábio Santos, pessoal, correndo um pouquinho mais por fora, como eu havia dito, mas mesmo assim eu acredito que o Corinthians possa conseguir esse saldo de gol dentro de casa, para dar inclusive mais confiança para sua defesa e para o seu time. Então, batedor de pênalti oficial do Corinthians, fez gol na última rodada. Por enquanto, nós vamos de Fábio Santos do Corinthians. E aqui na zaga, pessoal, nós não colocamos ainda os jogadores favoritos, mas nós vamos repassar aqui para vocês bem rapidamente. Vejo como as duas opções do Botafogo como duas peças interessantes para a rodada. Como havia dito, o Adrielson nas últimas rodadas tem feito pontuação muito melhor que o Vitor Cuesta, não só com média básica, mas inclusive também assistências e possibilidades de gol, finalizações. Adrielson é o nosso favorito da zaga entre Vitor Cuesta e Adrielson, tá? Mas vejo sim os dois como boa opção. Léo Pereira, pessoal, para quem tem cartoletas, Léo Pereira também é uma excelente opção. Apesar de ser um clássico, Léo Pereira sobe bem nas bolas aéreas, possibilidade de gol, possibilidade de assistência. Então, Léo Pereira vejo sim como uma boa indicação para a rodada. Não podendo deixar de fora também Murilo. Murilo, uma das principais indicações para rodadas, com certeza vai estar no nosso time, não só pela oportunidade de saldo de gol, mas também pela sua impulsão, pela sua chance de subir bem na área e conseguir para nós uma assistência ou até mesmo um golzinho. Gustavo Gomes, também outro zagueiro do Palmeiras, esse nas últimas rodadas vem. O Murilo vem um pouquinho melhor que ele, porém Gustavo Gomes não podemos descartar, porque quando menos esperamos, ele está lá para poder dar sua cabeçada mágica, né, pessoal? E acabar fazendo o golzinho ali, conseguindo os pontinhos para nós. Então, Gustavo Gomes também é uma das nossas indicações para a rodada. Lucas Veríssimo, um zagueiro rápido que também tem as suas qualidades ali no desarme. Então, também vemos como uma boa opção para a rodada. Como nós não temos tantas cartoletas assim, pessoal, para essa rodada, e ainda não sabemos ao certo se vai para o jogo, mas por enquanto eu vou colocar aqui o Bruno Mendes do Corinthians. É um zagueiro que está fazendo boas médias nas últimas rodadas. Ele tem 10.60, 8.50 e 9.10. Nós, que acreditamos sim que o Corinthians possa sair com esse saldo de gol, vamos colocar aqui, por enquanto, por conta de cartoletas, o Bruno Mendes do Corinthians. Na zaga, pessoal, são essas as nossas principais opções. No gol, vamos para o gol. As nossas indicações para o gol já começa pelo primeiro goleiro, Rossi. Esse goleiro, nas últimas 4 rodadas, ele tem feito todas as pontuações positivas. Como não considerar Rossi para a rodada? Apesar do Vasco ter um ataque bom e um meio-campo bom, nós acreditamos sim que possa ter várias opções para o Rossi ter essas defesas difíceis e no final, com a possibilidade ainda de sair com saldo de gol. Então, Rossi estará no nosso time. Lucas Perry, a outra indicação que nós fazemos para vocês, quem tem cartoletas também é uma excelente opção para a rodada. Além da possibilidade também do saldo de gol, Lucas Perry é o goleiro que mais tem defesas difíceis nesse campeonato. Pessoal, são 110 defesas. Temos que considerar com certeza Lucas Perry, para mim, um dos favoritos da rodada. E digo mais, se eu tivesse cartoleta, com certeza seria o meu goleiro. Pessoal, aí vamos colocar aí, correndo um pouquinho mais por fora, nós temos aí também o Everson, do Atlético Mineiro. O Cruzeiro nessa dificuldade de fazer gol, pode ser uma boa opção. Nós podemos considerar que também o Everton, do Palmeiras, correndo um pouquinho mais por fora também. Curitiba nesse desespero, pode conseguir ali um golzinho. Porém, o Everton contra o Santos também trabalhou bastante, né? Perdeu o saldo de gol, acabou fazendo 7.20. E suas últimas pontuações, só a última que ele não foi bem, fez -1 aí. Mas as outras todas pontuações boas, então devemos considerar sim. Cássio, apesar de não gostar muito, né, para essa rodada, vejo como um dos principais goleiros. Até as últimas médias tem feito média básica. Então, Cássio, uma das indicações.
Walter pode ser uma opção também, pessoal, correndo bem mais por fora, apesar do Cuiabá conseguir ali fazer bons jogos dentro de casa defensivamente. É um jogo que eu acredito gols para os dois lados, mas Walter também é um bom goleiro para defesas difíceis. Pessoal, as nossas indicações de goleiro, eu acredito que ficariam nessas. Talvez Cleiton aqui também do Bragantino, mas por ser um jogo bem aberto, e o Cleiton, né? A gente, vamos dizer assim, ter uma certa desconfiança ali, ele vem de partidas boas, outras não, apesar de ter uma média básica bem interessante. Mas ficaria por essas nossas indicações de goleiro. Bom, técnico pessoal, como eu já favoritei 3 times para vocês desde as análises, eu acredito que os 3 técnicos favoritos para a rodada seria o Pedro Caixinha do Bragantino, seria também Luiz Felipe Scolari do Atlético Mineiro, e vejo também, na minha opinião, como o técnico do Corinthians, Mano Menezes, também como um dos favoritos da rodada. Bom, pessoal, como as nossas cartoletas estão nos deixando na mão neste momento, nós vamos de Antônio Oliveira, do Cuiabá, que vai jogar em casa. É o técnico que, com as cartoletas que nos sobrou, é o técnico que mais me passa confiança. Então, por enquanto, vou de Antônio Oliveira como técnico. Até este momento, pessoal, nós vamos de Hulk como nosso capitão. Batedor de pênalti, joga na arena, joga em casa contra o Cruzeiro, que vem tomando vários gols nas últimas rodadas, não vem bem defensivamente. Então, até o momento, o Hulk será o nosso capitão. No banco de reserva, nós teremos, por enquanto, Daverson como atacante. Meio campo, olha, o meio campo que substitui o Cauli, pessoal, nesse valor de cartoletas, é um pouco complicado. Então vamos pegar aqui um meia que sempre tem a média básica, PP, do Grêmio. Pode fazer desarmes, pode chegar bem ali no ataque, então PP será o nosso substituto. Lembrando que o banco de reservas, pessoal, é uma ferramenta muito interessante que você deve prestar atenção para escalar. Porque até as últimas rodadas, se você perder algum jogador ali por ele não tiver uma contusão, algo do tipo, nós temos que estar bem atentos a esse banco de reserva para não colocar qualquer jogador, para que possa ser um substituto à altura e ter pelo menos uma média básica que nós precisamos para alcançar os nossos objetivos no final do ano nas nossas ligas. Lembrando que, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá que eu posto sempre o time final, arroba Mitadas do Bachola. E também tem o meu pessoal, arroba Caio Bartman. No Mitadas do Bachola, eu sempre vou abrir a caixinha de perguntas lá para vocês tirarem também as dúvidas, além dos comentários no vídeo. Vamos para a nossa zaga e o nosso zagueiro aqui. Por enquanto, o nosso zagueiro de reserva será o Realpe contra o Fluminense do Bragantino. Aqui na nossa lateral, né? Não temos grandes opções assim pelos valores, né? Valores do Fábio Santos, mas por enquanto nós vamos de Kevson dos Santos. Apesar de um jogo difícil, o menino joga, ele é lateral, porém, quem não sabe, ele joga mais avançado, ele joga quase um ponta esquerda e nas últimas rodadas tem finalizado, apesar de não conseguir uma boa pontuação pelas faltas cometidas, mas o Kevson tem se aproximado da área e tem chutado bastante bolas ao gol. O nosso goleiro reserva será aqui o goleiro do Bragantino, Cleiton. E esse aqui é o nosso time para a 28ª rodada, pessoal. Então, peço mais uma vez, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Canal novo, vocês têm a possibilidade de tirar dúvidas nos comentários. Vou estar respondendo a todos vocês e venha fazer parte da nossa família Mitadas do Bachola. Valeu? Até a noite postarei para vocês um balanço geral da última rodada para vocês acompanharem aí também. Valeu? Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus e bora mitar!